Olá, boa noite quem vai entrando. Vocês conseguem me escutar bem? A imagem tá ok? A Yara, o Isaac, Juliane. Vocês conseguem me ouvir bem? Certo. A Elce, né? Minha amiga aí virtual, que a gente se conhece pelos grupos de WhatsApp. Seja muito bem-vinda ao nosso projeto. Luana, minha aluna também. Gisnarley. Certo. Só aguardar aqui o nosso convidado aparecer para a gente iniciar a nossa discussão hoje, que é de um tema tão interessante, tão pertinente para a nossa educação. Francisco já apareceu. Olá, Francisco. Olá, Thaleson. Tudo bem? Você me Tudo ouve bem? bem? Escuto bem, a imagem tá ok. Você me escuta bem também? Sim. Tá tudo ok. Massa, massa. Francisco, a gente vai aguardar só uns 5 minutinhos enquanto a galera vai entrando. Tá tranquilo, meu filho. Pode ficar à vontade, viu? Enquanto isso, a gente vai verificando aí quem vai entrando. Maria do Carmo. Olha, a do carro já entrou. Muito bem. Seus ex-alunos estão aqui quase em peso. Juliane, Isaac. Isso. Olha aí, rapaz. Cumprimentar meus alunos também da Escola Sônia Burgos. Solicitei a presença deles hoje, porque a gente sempre discute, Francisco, essa temática lá na escola, para ver se a gente faz essa conscientização, né, da variação linguística, que é o tema que nós vamos discutir hoje. Eu fico muito feliz, Thaleson. Isso tem sido recorrente aqui em Crateús, sabe? E é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? Esse tema começar a invadir as escolas de forma mais sistemática. Eu acho que essa é a grande contribuição que nós, enquanto egressos do curso de letras do IFC Crateús, estamos deixando, né, nas escolas crateuenses, por onde nós passamos. É uma outra abordagem, né? A Flávia disse que é seu tema de mestrado. Tema de mestrado, muito bem, Flávio. Isaac, a honra é toda minha, Isaac. Muito bem. Bem. Só mais um minutinho para a gente esperar os 5 minutos enquanto começa. Enquanto isso, a galera pode ir pegando aí, fazer que nem eu, né? Pegar seu caderninho de anotações, porque são inúmeras as contribuições, com certeza, que o professor Francisco trará hoje para a gente nessa live, nessa discussão, que já está com quase 2 meses, se eu não me engano, que a gente está promovendo esses diálogos, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, com pesquisadores, com professores diferentes, né? É uma coisa que a gente começou assim, meio que brincando, eu, Isaac e Juliane, e a gente percebeu que deu certo, está trazendo assim, vários resultados positivos mesmo. Flávia, nós vamos deixar a live salva, certo? Depois a gente disponibiliza também no nosso canal no YouTube. Quem quiser depois verificar o nosso canal, tá lá no perfil, né, na página inicial do nosso Instagram. Certo? Toda vida a gente faz isso. Eu nem sabia que vocês estavam no canal, Tati. E aí, quando a Juliana falou, eu disse, deixa logo eu entrar lá e me inscrever. Com certeza. Ser Linguagem também aqui se fazendo presente na pessoa do Dalton, né? Nosso querido parceiro também, que tem ajudado aí a gente nessa divulgação da ciência linguística. Excelente. Então, eu acho que já foram 5 minutos, então vamos começar. Na verdade, antes de eu fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer alguns avisos rápidos, né? Para quem já nos segue há um tempo, sabe que nós, do Live Diálogos, estamos com um sorteio, na verdade. Esses sorteios são de 2 livros, o livro Por que Estudar Literatura e o livro Manual de Pesquisas em Estudos Linguísticos. Depois vocês podem visitar o nosso perfil
e ver como é que vocês podem participar. Entre as regras, é só marcar lá 3 pessoas, seguir a nossa página, que vocês estarão concorrendo a esses 2 livros. É o único ganhador que vai, então, aí concorrer a esses 2 livros. Nós tínhamos marcado o sorteio para a próxima quinta-feira, dia 25, após a nossa tradicional live das 6 horas. Ao final, nós vamos dizer uma novidade, não é, Francisco? Uma parceria aí entre Live Diálogos e Letras Lives, né, do IFCE de Crateús. Exatamente. E a gente vai dizer como é que vai acontecer esse sorteio. Vai permanecer na próxima quinta-feira, só que houve uma pequena mudança que nós vamos dizer ao final, tá bom? Então, quem ainda não está participando, pode comentar quantas vezes quiser, é só colocar lá comentar com 3 pessoas que aí já está concorrendo. Tranquilo? Dizer também, para quem não conhece ainda a nossa página, que o objetivo do nosso perfil Live Diálogos é fazer essa profusão de ideias, né, de discussões, sempre às quintas-feiras, às 18 horas nós estamos aqui, discutindo temáticas relacionadas às ciências linguísticas, seja dentro do âmbito da linguística, da literatura ou do ensino. Na semana passada a gente tratou do tema da literatura e hoje nós vamos trazer aí essa interface da linguística com o ensino com o professor Francisco, né? Então, hoje é um grande dia por vários motivos. Essa frase correu muito hoje nas redes sociais, nós sabemos bem o motivo. E além desses motivos, é um grande dia porque nós temos aqui a honra de conversar conosco, né, nos presenteando aí com a sua presença virtual, o professor Francisco, que discutirá aí a variação linguística e o ensino do português brasileiro. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do nosso convidado e, em seguida, eu passo a palavra para ele para fazer as considerações iniciais. O professor Francisco, ele é doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES. Ele possui especialização em Estudos de Tradução pela Universidade Federal do Ceará, é graduado em Letras Inglês também pela UFC, atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação, Campus Crateús, foi o nosso professor, meu, de Isaac e Juliane. Atualmente ele também lá no IFCE orienta 7 alunos na sua linha de pesquisa Estudos em Sociolinguística Variacionista, que está ligada ao grupo de Estudos Linguísticos Interdisciplinares no IFCE Campus Crateús. Professor Francisco, desde já, muito obrigado por estar aqui conosco, contribuir nesses tempos difíceis de pandemia, trazendo aí essa discussão que é tão pertinente e é tão cara ao nosso ensino de português brasileiro. Então, passo a palavra para o senhor fazer suas considerações iniciais. Valeu, Thaleson. Muito obrigado aí pelas suas gentis palavras, né? Quanta responsabilidade falar para vocês. Eu queria começar agradecendo pelo convite, né? Dizendo que é uma honra estar aqui num projeto tão lindo, né? Além da honra, eu fico muito orgulhoso de vocês, né? E vocês estarem nesse protagonismo digital, né? E com Sim. uma ideia fantástica que é exatamente a divulgação do conhecimento científico no que diz respeito à linguagem, tá? Eu queria só registrar aqui a presença da minha esposa, né? Excelentíssima esposa, o Angela. Exatamente. A Yara também entrou aí, né? Enfim, todos que estão aqui nos ouvindo, eu sou muito grato por esse convite e espero contribuir aí de alguma forma, né, para os debates. Sem sombra de dúvidas. Nós que o conhecemos sabendo que a contribuição será imensa. Então, ressaltando o tema da nossa live de hoje, do nosso diálogo, é a variação linguística e o ensino do português brasileiro. Dizer que essa discussão ela é muito importante, eu acho que isso todo mundo já compreende, dada a necessidade de se discutir a variação linguística, né? Nós vamos tentar definir, dizer aí de forma mais objetiva para as pessoas que estão nos assistindo, o que é variação linguística. E eu acho que o que atraiu as pessoas para a discussão de hoje foi justamente o interesse dessa temática.
Mas com certeza, Francisco, uma coisa que chamou a atenção na proposição do título da sua live foi esse ensino do português brasileiro. E aí a gente fica se questionando, né? Onde é que o professor quer chegar? O que que ele quer dizer com esse termo que tem uma marca ideológica muito grande? Afinal de contas, Francisco, por que que você usou o termo português brasileiro no título da sua live? Bem, Thales, primeiro, é interessante que se diga que essa nomenclatura português brasileiro, ela não é pacífica na academia, né? Sim. E eu gosto muito de usá-la por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu me alinho muito a inúmeros linguistas no país que já adotaram essa nomenclatura em suas obras publicadas, né? E aqui eu vou citar alguns exemplos, né? O linguista Marcos Baglio tem um livro intitulado Não é Errado Falar Assim, né? E no subtítulo ele traz a denominação português brasileiro. Em 2010, nós tivemos a publicação de duas gramáticas importantíssimas para o ensino português brasileiro, que já trouxeram em seus títulos o nome, essa nomenclatura, que é a nova gramática do português brasileiro, do Ataliba de Castilho, né, a gramática do português brasileiro, do Mário Perini, e em 2011 nós tivemos a publicação da gramática do próprio Marcos Baglio, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. Além dessas gramáticas, nós temos uma coleção organizada pelo professor Ataliba de Castilho, intitulada História do Português Brasileiro. Nós temos um livro, né, intitulado Origens do Português Brasileiro, organizado, né, pela Xer. Nós temos livros de fonética e fonologia da coleção Para Conhecer, né, para conhecer a fonética e a fonologia do português brasileiro. Enfim, já há uma gama, uma enorme variedade de obras, livros publicados no mercado com essa nomenclatura. Tá? E eu fiquei muito feliz, Thaleson, quando eu estava lendo a BNCC e encontrei o termo português brasileiro lá. Que bacana isso. Isso é um primeiro passo de consolidação do termo, né, professor? Exatamente. Né? E vamos lembrar que a BNCC é um documento normativo. Né? Normativo. Então, isso tem um peso bem maior para a difusão desse conceito. Mas, como eu sou da sociolinguística quantitativa, eu gosto muito de fazer análises quantitativas, né? Quantitativas e tudo mais. E aí eu fiz uma busca rápida na BNCC. Ela ainda traz de forma tímida esse conceito, porque de 26 conceitos, ela traz 5 para o português brasileiro e 21 para português do Brasil. O Castilho deixa claro na sua gramática que quando os portugueses chegaram aqui, que implementaram a língua, o português era conhecido como português no Brasil. A partir da metade do século XIX, passou-se a chamar português do Brasil. E mais ou menos ali na década de 80 para cá, os linguistas começaram a usar essa nomenclatura português brasileiro. Então, já desde que esse termo está aí ganhando forças, levando, não podemos perder de vista que ele ainda não é pacífico, não é todo mundo que concorda com ele, e mesmo muitos que concordam ainda não querem usar, enfim, não cabe a gente entrar aqui nesses detalhes. Mas o primeiro ponto que faz com que eu tivesse escolhido esse termo é esse alinhamento com esses autores, linguistas, gramáticos, etc. O segundo ponto é porque esse alinhamento se dá em concordância com as ideias desses especialistas, por defenderem que o português brasileiro ele já apresenta características próprias, em contraste com o português europeu e em contraste com os portugueses falados aí na África, na Oceania. Isso fica claro quando nós, por exemplo, assistimos num programa de televisão. Normalmente, quando há um português falando, se ele não já tiver convívio com os brasileiros, é muito comum já aparecer legendas nos programas de TV. Então, isso mostra já a distância que há, pelo menos na fala do nosso para o português europeu. Tá? Então,
usar essa nomenclatura é reconhecer, primeiro, essa identidade nossa e essas peculiaridades. Inclusive, professor, só para ilustrar essa questão, essa diferença que há entre os países que falam a língua portuguesa, a gente pode ilustrar com uma novela, que agora eu esqueci o nome dela, que passa na Band. É uma novela portuguesa, só que de lá para cá, obviamente, os brasileiros não conseguem compreender com tanta facilidade um português de Portugal. É tanto que a novela ela é dublada. Né? Ela é dublada. Então, isso é um grande indício de que há diferenças fonéticas, sintáticas, entre um português e outro. Aqui o Cauã acabou de nos lembrar que a novela é Ouro Verde, exatamente. E eu sou prova disso, mas essa novela ela passa na Band, e ela é dublada. Eu sou prova disso, né? Também tive a experiência lá do intercâmbio em Portugal. Sim. E por diversas vezes eu tinha que pedir os meus colegas para repetir o que eles estavam dizendo, porque algum momento tinha um ruído de comunicação. Eu acho que isso ilustra bem o que o senhor está falando aí. Sim, vale ressaltar, Thaleson, só para complementar, que é claro que se você for entrar no site português, você vai conseguir ler com uma certa facilidade. Sim. E a gente sabe que a escrita, ela sempre muda mais lentamente do que a fala. Mais lentamente. Então, quando a gente defende esse conceito, é muito mais voltado para a fala, apesar de que na escrita também já uma série de regras estão sendo incorporadas, tá? Só mais uma coisinha, né? Eu estava numa reunião do grupo de pesquisa da minha orientadora, e aí havia uma professora portuguesa participando da reunião, né? E aí, sabe que pesquisador é assim, não pode ver uma ocorrência, né? E aí eu fiz a minha apresentação, né? A minha colega Raquel fez a apresentação dos seus temas, e aí ela escreveu a seguinte frase: peço desculpa por não intervir, mas estou num lugar público seguindo as vossas conferências no telemóvel. Então, eu acho que aqui é um exemplo claro de que, por exemplo, o brasileiro, espontaneamente, não usa vossas, né? Acredito que nem de forma monitorada é mais comum. E aqui uma diferença lexical, o telemóvel, porque nós diríamos celular ou... Celular. Né? É isso. Sim. Muito bem, Francisco. Diante disso que você fala, né, que marca esse território aí, dessa proposição de chamar o português brasileiro por todos esses motivos que você já elencou muito bem, a gente pode questionar também qual é a importância de se reconhecer o português brasileiro como uma língua autônoma, né, que se difere dessas outras. Eu acho, Thaleson, que para o ensino da língua materna é fundamental esse reconhecimento, né? Primeiro porque nós vamos começar a ensinar uma língua, uma variedade linguística real, né? Ou seja, uma variedade linguística usada pelos nossos falantes letrados e pelos nossos escritores letrados, né? Durante muito tempo, a escola se pautou em ensinar regras que são bastante comuns no português europeu, mas que estava cada vez mais raro aqui no português brasileiro. E aí, mais à frente, eu vou trazer alguns desses exemplos. Mas eu acho que o ponto crucial aqui é esse, né? É fazer com que os nossos alunos saiam das nossas aulas e consigam perceber aquelas regras que nós estávamos trabalhando em sala de aula na realidade. Então, eles vão ouvir o português brasileiro na TV, nos rádios, vão ler o português brasileiro nas mídias sociais, né? Ou seja, o nosso ensino vai estar cada vez mais próximo do aluno, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, né, é desapegar um pouco de algumas estruturas típicas do português europeu, que ainda são ensinadas aqui, né? E normalmente a gente tem aquela ideia, vamos ensinar isso porque é assim que se fala em Portugal, né? E, consequentemente, você também desfaz um grande mito, que é o mito de que em Portugal eles falam tudo corretamente, né? E a gente sabe que em Portugal também há variação linguística.
né? Se Sim. aos nossos ouvidos eles falam mais corretamente, é porque a língua ensinada na escola ainda é uma língua mais próxima do padrão deles e mais distante da nossa realidade culta, vamos dizer assim, ou pelo menos das variedades de prestígio. E se a gente percebe esse estranhamento, professor, aqui no Brasil, no caso, é porque acontece o inverso no Brasil, né? A gente está ensinando o português, não a língua real de uso dos brasileiros, mas ainda tomando como parâmetro o português de Portugal, como o senhor colocou. Sim, E é interessante... Sim. A gente tem que ressaltar aqui, Thaleson, que já houve muitas mudanças, né? Os documentos oficiais já batem nessa tecla desde a década de 80, 90. De 80. Né? Então, a gente já percebe, sim, que há uma mudança. Mas o ensino, né, do padrão ainda é muito forte. Né? Ainda é muito forte nas escolas. E eu acho que a gente precisa, aos poucos, né, ir mudando essa realidade. Eu acho que a nossa grande luta mesmo, enquanto professores de língua portuguesa, é fazer essa educação linguística mais real, como o senhor está falando, né? Mais próximo mesmo do que o aluno vai encontrar fora da escola, né? Além daquelas quatro paredes, né? da própria sala de aula, porque eles próprios reconhecem. Sim. Os próprios alunos. Sim. Por exemplo, quando a gente está explicando lá os pronomes pessoais do caso reto, é nítido o estranhamento, como a colega estava falando aqui agora há pouco, quando a gente diz o vós. Vós? Mas como assim, né? E aí a gente precisa fazer toda essa educação linguística de que há uma insistência por parte da gramática normativa, né? Por N motivos, mas que a gente precisa tratar porque ainda está no livro didático. Então, os alunos mesmo reconhecem essa diferença entre o que diz a gramática normativa e o que eles usam fora da sala de aula. Muito bem, Francisco. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim, com certeza. Então, depois de explicado aí essa marca ideológica do termo português brasileiro, eu acho que você poderia comentar um pouco aí para a gente, afinal de contas, o que é variação linguística e por que esse conceito ele é tão importante para o ensino. E aí eu acho muito importante essa explicação que o senhor vai dar, porque às vezes a gente pode ter uma concepção, acha que tem uma concepção de variação linguística, mas muitas vezes essa variação linguística fica muito uma definição rasa, não está pautada naquilo que a própria sociolinguística, que é a ciência que se dedica a essas questões, propõe, né? Então, acho muito pertinente essa pergunta. O que é variação linguística? Quem já conhece, parece uma coisa óbvia, né, Thaleson? Mas, assim, há muito folclore em torno da ideia de variação linguística. Né? Folclore em que sentido? Muitas pessoas confundem variação linguística com erro, por exemplo. Então, quando você pega um capítulo de livro abordando variação linguística, normalmente nós vamos ver lá o Chico Bento, músicas do Luiz Gonzaga, né? Não que isso não possa ser trabalhado. Eu, inclusive, já trabalhei músicas do Luiz Gonzaga, mas você precisa trabalhar outras modalidades da língua com vários gêneros textuais que o aluno perceba, de fato, o que é variação linguística. Dito de modo bem claro, né, a variação linguística é um fenômeno que está presente em todas as línguas naturais reconhecidas pelo ser humano. Tá? Não existe nenhuma língua no mundo que não tenha variação. Daí o mito que eu falei de nós acharmos que lá em Portugal eles só falam de forma correta e que não há nenhuma diferenciação na fala. Tá? No entanto, o que é que significa dizer isso? Tá? Que é um fenômeno que está presente em todas as línguas. O que é esse fenômeno? É quando eu uso duas ou mais formas no mesmo contexto, com o mesmo valor referencial. O valor referencial por Labov é o significado informacional, ou seja, eu uso duas ou mais formas passando o mesmo significado. Né? Um exemplo disso, posso dar como exemplo aqui, o meu objeto de estudo no mestrado. Eu trabalhei os verbos existenciais ter, haver e existir. Então, a partir dessa live eu posso dizer assim, Thaleson,
Essa frase que eu disse, ela pode ser dita de outra forma. Ela pode ser dita utilizando o verbo haver. Há muitas pessoas interessadas no tema variação linguística. Ou tem muitas pessoas interessadas no tema variação linguística. Então, eu peguei a mesma sentença e intercambiei 3 verbos existenciais possíveis e que passam a mesma informação. Então, isso é variação linguística. Agora, o que é importante... Francisco, só porque falhou um pouco aqui, inclusive a Flávia percebeu isso, essa última frase que você disse, essa última explicação, se o senhor puder repetir, porque as pessoas não compreenderam que houve uma falha. Posso sim. Você tira só esse senhor aí que tá muito estranho, viu? Ah! Eu estou me sentindo saiu, nem sei porquê, né? Comecei com você, comecei com tu e agora eu tô no senhor. Mas aqui não é problema de variação linguística, né? Só não. Muito velho, tá? Posso sim. O exemplo que eu dei foi: existem muitas pessoas interessadas no tema variação linguística. Esse existem pode ser substituído por a e pode ser substituído por tem. Há muitas pessoas interessadas, tem muitas pessoas interessadas, né? Inclusive, esse último verbo, o verbo ter, ele é o mais usado no português brasileiro. Muitas pessoas nem se dão conta que utilizam o verbo ter no sentido existencial. Bem, dito isso, é importante que fique claro que a variação linguística, Thaleson, ela ocorre em todos os níveis da língua, ou seja, desde o nível fonético, fonológico, até o nível discursivo. Qualquer nível linguístico que você parar para analisar, você vai encontrar 2 ou mais formas ocorrendo aí no mesmo espaço da língua, tá? Então, isso é fundamental. E em relação à questão da variação linguística ser confundida com erro, né, é importante que a gente diga que nem todas as formas que estão em variação recebem esse estigma de erro, né? Eu posso ter 2 formas em variação que são legitimadas pela gramática normativa. Por exemplo, Sim. Eu dei uma aula na semana passada, né? E eu até marquei aqui a página da gramática de um grande gramático que nós temos na atualidade, que é o Evanildo Bechara, né? Reconhecidíssimo aí. E na página 188, ele traz 2 possibilidades para o uso do pronome pessoal átono, né? Então, e os adjuntos adverbiais. Então, por exemplo, ele diz que bateu nele é igual a bateu-lhe, né? Que fugir de mim é igual a fugiu-me. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo claro de variação linguística, inclusive na gramática normativa, de 2 formas de prestígio, certo? Por que é importante deixar isso claro? Porque para que o aluno não confunda variação linguística com erro, né? Então, nem sempre que há variação, há esse estigma de erro. Esse tema, ele, claro, ainda cabe aqui seria outra live, né? Só para a gente debater aí o conceito de erro. A noção de erro, né, professor? A noção de erro. Mas só para deixar claro, quando nós falamos de erro na língua, nós estamos a partir da perspectiva da gramática normativa. Quando nós usamos uma perspectiva da gramática descritiva, dos linguistas, simplesmente não há erro na língua. O que há são formas diferentes. Formas diferentes. E é importante dizer também, professor, assim, dentro da própria sociolinguística, essas formas que o senhor está falando, né, dentro da perspectiva da sociolinguística, a gente chama isso de variedade. Então, o que há na língua são as variedades. Isso seria variedade. As variedades são as diferentes formas que uma comunidade de fala utiliza, né? Então, por exemplo, eu falo da variedade de São Paulo, eu falo da variedade do Ceará, eu posso falar da variedade dos jovens, né? Então, variedade linguística, e aí eu posso usar tanto variedade quanto variedades, se eu estiver me referindo a mais de uma, né? A variedade é o falar, é o modo, né, como uma comunidade linguística fala. No exemplo que eu dei, por exemplo, dos verbos essenciais, Sim. Cortou um pouco aí. Tá cortando o meu também, Thaleson, tá? Vez ou outra, mas está dando para compreender.
Tá. No caso, eu ia dizer que pra... no caso das formas que o senhor colocou, seriam as variantes. Perfeito, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um fenômeno em variação com 3 variantes, que seriam os verbos haver, ter e existir. Isso, bacana. E há vários outros. Nós podemos pensar, por exemplo, na variação tu, você, né? Nós podemos pensar na enorme gama de variantes linguísticas nos verbos, no uso dos verbos, né? Tanto na sua conjugação, né? Quanto na sua concordância. E aí são inúmeros os fenômenos. Inclusive, a Juliane está aqui recordando que ela só se lembra das provas, né? Que nós ficávamos com muito medo de trocar esses conceitos aí, né? É Mas verdade. são E outra coisa. muito, no início, tá, são conceitos muito confusos mesmo. A gente demora um pouco, né? É necessário muita leitura para naturalizar isso aí. Porque, de fato, variável, variante, variedades, né? Há uma... Mas eu acho que o que pode ficar aqui, né, principalmente para os nossos colegas professores, nem uma melhor, nem uma outra pior. São variantes da língua. Francisco? Cortou de novo, Thales. Tá me ouvindo, Francisco? É porque travou aqui um pouco a tua tela. Agora travou para mim também. Pronto. O que eu estava dizendo que eu acho que o que pode ficar, a gente pode deixar aqui como mensagem nessa live, é nós, professores, deixarmos claro para o nosso público, para os nossos alunos, que há variantes dentro da língua, né? Nenhuma melhor, nenhuma pior. Há variantes. Existe uma que tem maior prestígio, por outros motivos, e há outras que são menos prestigiadas. Mas do ponto de vista funcional, né, da língua, elas são validadas da mesma forma. E vale ressaltar, Thaleson, só para complementar, que, por exemplo, o nosso aluno, ele não precisa dominar essa nomenclatura, né? Porque senão a gente cai em outro erro. O nosse aluno, se ele não for um aluno de letras, que vai ter que lidar com o ensino do português brasileiro, ele tem que usar a língua. Então, para usar a língua, ele só precisa reconhecer que há diferenças, né? E ele tem que ser aquela famosa frase, né? Ser poliglota na sua própria língua. Na sua própria língua. Usar uma variante ou outra de acordo com o contexto e até de sua própria intenção, né? É verdade. Bacana isso. Então, Francisco, agora que a gente compreendeu essas duas palavras-chave, né, do seu título, o português brasileiro, a variação linguística, eu te questiono. Então, o que é ensinar o português brasileiro a partir de uma perspectiva da variação linguística? Como que nós, professores, podemos fazer isso na prática da sala de aula? Thaleson, eu acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer enquanto professores, né, é conhecer a sua própria variedade linguística. Né? Eu costumo dizer que o nosso nível de consciência linguístico ele é muito baixo. Né? Você sabe que, às vezes, eu gosto na aula de levantar alguns temas que eu sei que inicialmente vão chocar, né? E há muita resistência de alguns alunos. Não, professor, eu não falo assim. Então, diante de uma afirmação como a maioria dos brasileiros usa a forma X, a forma Y, os alunos, eu não falo assim. Né? E aí, nós costumamos fazer algumas atividades de gravação de fala dos alunos, né? E quando eles se pegam ouvindo a própria fala, eles começam a perceber, poxa, professor, não é que o senhor tinha razão? Eu falo assim. Ou seja, esse reconhecimento ele é importante, por quê? Porque você vai ensinar de forma honesta. Né? O que é que eu chamo de ensinar de forma honesta? Eu vou dar o meu exemplo. Né? Os meus alunos estão cansados de saber que eu não uso o tu com a conjugação. Nem em momentos formais, nem em palestras, nem em nenhum espaço. Né? Quando eu uso o tu, eu uso o do sem a flexão verbal. Então eu digo tu foi, tu vai, tu tá bem, sim, e assim por diante. Então eu reconheço isso na variedade linguística que eu uso, o meu aluno reconhece, né? E aí nada impede de ele aprender o tu vais, né? O tu foste e assim por diante, mas ele vai saber que o professor dele não usa essa variedade linguística. Por que isso é importante, Thaleson? Porque às vezes
né? Eu já presenciei isso na minha época de estudante e recebo relatos dos alunos o tempo todo, de muitas vezes o professor ensinar uma forma padrão, só que aquela forma padrão não está na variedade linguística dele, então ele ensina o padrão, 10 minutos depois ele está usando a forma que ele está condenando. Percebe Sim. por que isso acontece? Porque o professor não tem esse reconhecimento, né? Então, eu acho que para você ensinar a partir de uma perspectiva variacionista, é importante você perceber quais são as principais características da sua fala, né? O segundo ponto é conhecer as variedades linguísticas dos alunos, né? Nós temos uma corrente na sociolinguística no Brasil chamada sociolinguística educacional, né, da Bortoni Ricardo. Ela foi a Bortoni precursora. Ricardo. E aí, o que é que acontece? Há uma gama de trabalhos e pesquisas sendo feitas em sala de aula, né? E uma gama de tentativas de implementar o que a gente chama de pedagogia da variação linguística, que é, primeiro você faz um questionário sociolinguístico com os alunos, para você perceber qual é o background, né, social e linguístico daquele aluno, se ele lê muito, se ele tem contato com a cultura letrada ou não, se os pais têm contato com a cultura letrada ou não. Ou seja, você faz meio que um mapeamento para, a partir daí, você pensar em estratégias que levem esses alunos a ampliarem o seu leque de uso da língua, né? Porque a grande ideia do ensino a partir da perspectiva da variação linguística não é eliminar o que o aluno já sabe, mas sim adicionar. Agregar, né? Agregar. O meu aluno chega com uma variedade linguística, normalmente sem prestígio social, e eu não preciso eliminar aquela variedade linguística dele, nem repudiar e nem reprimir. O que eu preciso é mostrar a ele, né, colocá-lo em contato com vários gêneros textuais, com vários momentos que exijam um grande monitoramento linguístico, para que ele, aos poucos, amplie esse leque e consiga, inclusive conscientemente, uma língua materna na sua família ou com os seus amigos e usar uma língua prestigiada, né, em momentos oportunos. Esse meu modo aqui de falar, bem explicado, por exemplo, não é minha língua materna. Minha língua materna é outra, né? Minha língua materna é o português brasileiro vernáculo, né? Com expressões típicas, nato, com expressões típicas da minha formação, né? Então, eu, ao longo do tempo, depois de muito estudar e muito ler, aprendi a usar a língua de outra forma. E consigo falar para um público específico, fazendo esse monitoramento. Então, eu acho que a partir do momento que você conhece as variedades linguísticas, as características das variedades linguísticas dos alunos, você consegue fazer o ensino de forma a fazer essa ampliação que eu falei, né? E essa ampliação, para ela ser feita, ela precisa de reflexão, né? O aluno precisa refletir sobre os diferentes usos da língua, né? E a partir dessa reflexão, ele vai entrar em contato com uma série de conceitos, né? O que é norma culta, o que é norma padrão, o que é estilo. Que às vezes aparece isso muito confuso, né, professor, nos próprios livros didáticos, né? Norma culta, norma padrão, é tudo misturado. Sim, o Bain, inclusive, tem 7 erros aos 4 ventos. Né? Ele vai discutir 7 erros teóricos. Exatamente. Inclusive, o meu não... Faz tempo que eu não encontrei esse meu livro, deve estar em alguém, né? Esse livro... Pessoal aí que está nos assistindo, hashtag fica a dica, viu? Escute muito sobre essa questão da variação linguística, de como é tratado na própria escola e nos próprios livros didáticos, né, professor? Sim, ele faz uma análise dos livros didáticos, né? E aí uma das questões que ele levanta é exatamente essa. Há uma confusão danada no uso desses termos, né? Norma culta, norma padrão, é ou não é a mesma coisa? E aí eu quero deixar outras 2 indicações de livros. Um do próprio Marcos Baino, chamado A Norma Oculta, em que ele vai abordar essa questão e propor
uma nomenclatura para isso, inclusive nomenclatura retomada nesse livro aí que você acabou de apresentar. E há um outro livro do Carlos Alberto Faraco chamado Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Né? O Faraco vai trazer, por exemplo, para a gente informações altamente relevantes. Né? Eu falei inicialmente que há uma distância muito grande entre a língua real e a norma padrão ensinada nas escolas. E o Faraco vai trazer todo o contexto histórico em que isso se deu. Né? Vai dizer, por exemplo, que em alguns países da Europa, essa padronização linguística se deu com base em autores, em pessoas com alto grau de escolaridade do próprio país. Enquanto que a nossa padronização se deu olhando para fora, né? Olhando para Portugal. Então, acho que isso explica muitas coisas. E ambos os linguistas vão trazer propostas, né, de nomenclaturas. Né? O Bayern, por exemplo, ele vai discutir esse termo norma e vai dizer que por trás desse termo há muito preconceito, né? Há muita coisa embutida aí. E ele vai deixar esse termo norma somente para aquilo que está prescrito pelas gramáticas normativas, né? E ele vai denominar isso de norma padrão. E as outras variedades, as outras não, né? Porque ele não vai considerar a norma padrão uma variedade linguística. É verdade. Mas, é importante então se dizer isso também. Ele vai dizer o seguinte: essa norma culta real, eu vou classificá-la não como uma norma culta, mas como variedades, porque ela também não é única, né? Não existe um só conjunto, uma norma né? culta. É um conjunto. E aí ele vai dispor isso no contínuo, né? Que vai das variedades estigmatizadas até as variedades de prestígio, ou variedades prestigiadas. E a norma padrão seria um ideal de língua. Um ideal que muitos de nós acreditamos piamente que seguimos, mas quando na verdade não há nenhum falante que siga 100% da norma padrão, ou seja, daquilo que está prescrito nas gramáticas normativas. O que nós temos dependendo da escolaridade, dependendo do contato que o falante tenha com a cultura letrada, né, ele pode usar mais ou menos formas dessa norma padrão. Né? O Faraco vai propor o termo norma culta / comum / standard, né? Que do inglês vem essa palavra aí que é padrão. Só que o padrão aqui, não o padrão de imposição, mas o padrão de uso, né? Aquele uso observável na realidade linguística. Bacana. Gente, muito esclarecedor, né? A fala do professor Francisco aí. Eu não sei vocês aí que são professores, mas a gente fica nessa discussão e dentro de mim, pelo menos, fica aquela empolgação de já dar uma próxima aula de língua portuguesa para tratar essas temáticas que são tão importantes. Mas, professor Francisco, a gente sabe, o senhor está falando aí de uma maneira que nós professores, podemos mudar um pouco a nossa prática pedagógica dentro da sala de aula, dessa questão da variação linguística. Mas a gente sabe que, na realidade, na nossa prática pedagógica, seja na nossa própria prática ou nos próprios livros didáticos, há um apego muito grande, né, de uma tradição gramatical que está por trás. Aquilo que, por exemplo, o Bagno chama da miséria da sintaxe. O que é isso? É a gente resumir o ensino de língua portuguesa ao ensino da gramática normativa, como se uma coisa fosse correspondente da outra. E aí o meu próximo questionamento é justamente esse. Onde é que fica nessa discussão toda o ensino da gramática numa perspectiva da variação linguística? É possível ensinar gramática levando em consideração a variação linguística? Totalmente possível, mas primeiro eu preciso trazer uma reflexão aqui para a gente debater. Né? Na verdade, a gramática nunca deveria ser o ponto de partida do ensino de língua. Né? O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que durante muito tempo, graças a Deus, né, graças ao PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, né, os livros didáticos têm se modificado muito em relação a isso, mas antigamente os livros usavam, por exemplo,
os textos como pretexto para o ensino de língua, né? Então, eu gosto muito da ideia da Irandé, né? A Irandé defende demais que o foco do ensino tem que ser o texto. E, graças a Deus, isso já está explícito, né? Em uma das orientações pedagógicas da BNCC. O texto é o centro. Então, eu acho que É o todo centro, é o trabalho... ponto de partida, né, professor? Exatamente. Todo trabalho tem que partir do texto, certo? E a gramática? Bem, a gramática ela tem que ser usada a serviço do texto, a serviço do sentido, e não o contrário, né? Uma coisa que a Irandé ressalta, né, e que eu acho que é importante a gente trazer aqui, Thales, é que quando a gente fala de gramática normativa, primeiro, ninguém afirma, não existe nenhum linguista brasileiro que eu tenha conhecimento que defenda a exclusão da gramática normativa da sala de aula, né? Nós temos que reconhecer que a gramática normativa tem seu papel fundamental, ela tem um papel histórico, cultural muito grande. Afinal de contas, esse conhecimento gramatical data de 2.300 anos, né? Então, a linguística fica pequena diante dessa quantidade de anos aí. Ou seja, a contribuição dela é uma contribuição, sim, que pode ser relevante em sala de aula. O que acontece é que, durante muito tempo, ela foi o foco. E ela foi a única coisa com a qual os nossos alunos tinham contato, certo? E aí, como é que você pode ensinar gramática normativa a partir da variação linguística? Primeiro, você trabalha com o texto, tá certo? Trabalhando com o texto, depois que você discutiu o texto, discutiu a autoria, discutiu as principais ideias do texto, levou os alunos a refletir sobre temáticas, aí você pode, em determinados momentos, você fazer a reflexão linguística. E quando você faz reflexão linguística, é muito possível você utilizar dessa reflexão linguística para mostrar ao aluno formas da gramática normativa que podem ser úteis ainda hoje, né? E deixar claro algumas formas que não vão surtir muito efeito, né, no seu desenvolvimento enquanto leitor da língua. Escritor aqui não no sentido literário, mas no sentido, né, geral. De produtor tá? do texto mesmo, então, né? Exatamente. E sempre que você vai fazer uma análise linguística, você tem que falar sobre variação. Você não precisa nem usar a variação linguística. Uma pergunta como pessoal: vocês acham que esse voz aqui, utilizado em Machado de Assis, ainda é utilizado hoje? Uma pergunta simples dessa já faz o seu aluno refletir sobre variação e mudança linguística, né? Porque ele vai, inclusive, perceber, por exemplo, quando você pega um texto de Machado de Assis, você vai encontrar lá uma série de mesóclises, uma série de formas linguísticas que nós já não usamos hoje mais na contemporaneidade. Partindo do texto. Professor, temos aqui um comentário de um internauta, né? O Marcos, ele diz assim: o Bagno afirma que não se deve ensinar gramática normativa. Ele faz isso na gramática pedagógica e no livro Preconceito Linguístico. Perini, na sua gramática descritiva, também defende isso. O senhor fica à vontade se o senhor quiser comentar. Não, quero sim, quero sim. Fica à vontade. O que o Bagno defende é exatamente isso que eu acabei de... O ensino da língua a partir de diversos gêneros textuais, né? Contato, diversos. Acho que a internet do professor está oscilando um pouco. Ao não ensinar a gramática normativa, é aquilo que eu falei antes, a gente não pode utilizá-la ainda como base, como fundamento do ensino de língua materna, né? Mas nós sabemos que a realidade é a norma padrão, ainda é muito forte nesse ajuste, né? Até um dia que a gramática normativa seja ensinada
é a partir de reflexão linguística. Professor Francisco? Com outras formas em variação. O senhor está me ouvindo bem? Tô, de vez em quando, Thaleson, está cortando te ouvindo. No caso do senhor também está cortando bastante a sua fala. Pois é. Eu acho que travou bastante. Mas o pessoal está me ouvindo bem? Quem está nos assistindo? Eu acho que agora o professor voltou normal. Eu estou te ouvindo bem. Ah, certo. Ok. A próxima pergunta que eu ia fazer ao senhor era justamente para o senhor mostrar um exemplo de como que a gente poderia trabalhar um aspecto gramatical a partir da perspectiva da variação linguística. Mas o senhor acabou de citar um, se o senhor quiser citar outro exemplo, fica à vontade. Tem um exemplo, eu queria só fazer um complemento aqui, a partir da participação do Marcos, ele cita o Perini, né? O Perini, ele traz uma perspectiva interessante para o ensino de gramática na escola, que seria, se a gramática for ensinada, que ela fosse ensinada a partir de uma perspectiva científica, né? Eu acho que cada vez mais nós temos que trazer para a escola a visão científica, né? Mostrar para o nosso aluno que ele pode pesquisar. E aí tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, Tássio, que é apresentar esse exemplo prático, né? Tem dois textos que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula. Um é o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, e o outro é a crônica Recalcitrante, de Carlos Drummond de Andrade. Essa crônica recalcitrante, ela é fantástica, dá para trabalhar uma série de coisas nela, né? Desde o título Já anotei aqui. até aspectos mais específicos, né? Quando eu trabalho a causa secreta, normalmente eu leio para os alunos, né? Porque é um texto mais antigo. Machado de Assis não é uma leitura que o aluno já tem traz uma bagagem para compreender, né? Então eu faço a leitura com eles, vou fazendo perguntas e tal. E a partir daí dá para você fazer uma série de reflexões sobre aquelas estruturas típicas do realismo, né? Principalmente do texto machadiano, aquelas construções sintáticas típicas dele, né? Aquela colocação pronominal. Então é muito comum você encontrar mesóclises em textos de Machado de Assis. E, por exemplo, diante de uma mesóclise, né, num conto como este, você pode trazer a reflexão do aluno. Inclusive, fazendo com que esse aluno, além de refletir, pesquise. Né? Então, um exemplo prático. Depois que você fizer a discussão sobre mesóclise, você pode pedir para o seu aluno para fazer uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa na internet, pode ser uma pesquisa em livros que ele tem em casa, e pedir para o aluno ir lá e coletar exemplos de mesóclise. Né? Ao final dessa atividade, o aluno vai perceber como a mesóclise está cada vez mais rara no texto escrito. No texto falado, nem se fala. Né? Já se foi, a não ser quando você faz isso de forma muito monitorada. Em relação ao texto recalcitrante que eu citei, é um texto fenomenal. Eu deixo aqui a indicação de leitura, né? Você pode começar pelo nome. Eu não sei se eu vou conseguir resumir aqui sem dar spoiler, né? Mas o texto é mais assim: tem um passageiro de ônibus molhado que veio da praia e o cobrador vai lá pedir para ele se levantar porque ele não pode ir contra as normas da empresa. Aí tem lá uma portaria dizendo que a pessoa não pode sentar molhada. Né? E toda uma discussão bem legal. E aí, no final, o cobrador diz: olha, mas o senhor é um recalcitrante. E aí ele: como assim? Você está me insultando? E aí há aquela confusão e tal. Bem, você já pode trazer uma reflexão. Se fosse um bom cearense, ia dizer: você está me esculhambando? Me esculhambando, exatamente. A primeira reflexão aí é sobre o uso da palavra recalcitrante, né? Ou seja, o utilizou uma palavra técnica que, por ele conhecer a portaria, já era comum no seu vocabulário, né? E aí o outro não compreendeu, porque essa não é uma palavra de uso corriqueiro. Né? Então já faz aí uma reflexão linguística básica. No decorrer do texto, o que é que o Carlos Drummond faz?
Quando você tem o narrador, você tem uma série de ênclises, ou seja, o uso do pronome depois do verbo, né? Quando você tem os personagens, aí você tem a próclise, né? De acordo com Castilho, Wagner e vários outros linguistas, a próclise é a regra geral da colocação pronominal no português brasileiro, né? Então, nós fazemos próclise antes do verbo principal. Tá? Essa é a regra geral no português espontâneo, certo? E aí o Carlos Drummond já traz esse aspecto linguístico, né, no seu texto. Então, só aí, Thaleson, já dá uma grande reflexão linguística. Claro. Uma grande aula de língua portuguesa. Lembrando mais uma vez, depois de você ter dissecado o texto, né, discutido o texto, seus sentidos, etc. É verdade. Inclusive, professor, nós temos aqui uma outra pessoa, né, a Suzy Lourenço, ela diz assim, eu tenho pesquisado e lido muito sobre isso. Receio ainda não fazer um trabalho significativo em sala de aula. Muito bacana essa preocupação da professora. Poderia dar algumas dicas de leitura de autores que ensinam como trabalhar a gramática? Eu acho que eu já mencionei vários aqui, né? Marcos Bailey, a Irandé, com a sua gramática contextualizada. Exatamente. A Irandé tem 2 livros, ela pode ter mais, eu conheço 2, né? Para Além da Gramática, né? Ou Muito Além da Gramática. Muito Além da Gramática. E a Gramática Contextualizada, né? O Marcos Bailey tem uma série de outros livros que abordam o ensino ou não, né? Da gramática em sala de aula. O Círio Pocente tem um livro chamado Por que não ensinar gramática na escola? E esse não, né, entre parênteses, para dizer que você pode ensinar ou não ensinar, vai depender ali de uma série de questões que ele traz no livro, né? Já é uma própria provocação para o próprio leitor, né? Sim, descobrir se é ou não é, o que é, o que não é. Exatamente. Nós temos a Estela Mares Bortoni Ricardo com uma série de livros sobre isso, né? Ela organizou um livro recente chamado Por que a Escola Não Ensina Gramática Assim? E ela pega uma série de temas abordados e descritos pelos estudos de sociolinguística variacionista e traz uma abordagem mais didática para a sala de aula, né? Então aí também é outra linguista fenomenal. Tem uma outra linguista chamada Maria Marta Pereira Scher. Também tem uma série de livros. Ora, são inúmeros, né? Daria, se você colocar no Google, fizer uma busca simples, variação linguística e ensino de língua, você vai encontrar uma série de livros. Além das dissertações, teses e artigos, né? Então, hoje, o profissional ele tem a seu dispor aí uma gama de opções para estudar. Agora, só para deixar claro, Thaleson, é claro que a gente sabe a realidade de muitos colegas professores, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim, se você é um professor que trabalha manhã, tarde e noite, de segunda a segunda, você está perdoado por usar qualquer pedagogia, tá certo? Porque um professor, numa situação dessa, ele quer sobreviver. Ele não vai nem conseguir tempo para refletir sobre aulas, né? Então, a gente sabe que aí entram questões, né, políticas, sociais muito sérias, né, que não cabe aqui nesse momento. Verdade. Professor, depois o senhor pode nos passar o nome desses livros que o senhor citou e a gente publicar nos nossos próprios stories, fica aí a dica para os nossos colegas aí que estão interessados nessa temática, né? Professor Francisco, a live vai já cair, porque já faz 1 hora, então a gente já vai encaminhando para o final, lembrar que a live vai ficar salva e a gente vai postar no nosso canal no YouTube, e vamos aí então fazer o convite 28 segundos. Acho que a gente vai ter que começar a iniciar uma outra, tá? Pessoal, voltem, viu? Já a gente retorna. Porque nós temos um convite muito especial para fazer para vocês. Vai já cair. Tá bom, tá.